Caminhando entre os bosques e azinheiras da Serra da Nogueira, podemos encontrar vários elementos curiosos. Nos carvalhos também já tinham visto a colonização de líquenes, está bem? Os líquenes são associações biológicas, simbióticas entre fungos e algas e, portanto, tudo isto que vocês veem aqui, tirando as folhas, obviamente, da azinheira, são líquenes. Neste caso em particular, há vários tipos de líquenes, estão a ver? Estes que parecem umas folhinhas, assim, são líquenes foliáceos, está bem? E temos outros mais alongados e mais ramificados, são líquenes fruticulosos, neste caso é úsnea, e os líquenes são bons indicadores de poluição atmosférica. Como eles absorvem totalmente a umidade do ar, absorvem também todos os poluentes, são como esponjas. Em locais onde o ar tiver muitos poluentes, esses poluentes vão se acumular no corpo dos líquenes e vão destruir a alga e ou o fungo e, portanto, o líquen não vai conseguir sobreviver. Como é que será a qualidade do ar aqui neste local? Vos parece? Muito boa, pela quantidade de líquenes e pelo tamanho que eles têm. Estão a ver? Isto parecem autênticas barbas penduradas nos ramos das árvores. A qualidade do ar é excelente, ou seja, o nível de poluentes é muito baixo porque eles conseguem sobreviver muito bem, está bem? A confusão mais clássica é vocês confundirem líquenes com musgos. Musgo é aquilo que está ali na base da árvore e no solo, que são pequeninas plantas vasculares ou avasculares? Avasculares, por isso é que só atingem este tamanho reduzido e que são aquelas que tipicamente nós usamos para fazer os presépios. São normalmente numa sucessão ecológica ou em rocha o primeiro tipo de plantas que se consegue instalar. São plantas de pequeno porte, com o sistema de absorção de água a partir do solo e, portanto, não precisam de grande profundidade de solo e por isso é que vocês as veem assim, na base das árvores, em cima de rochas, em solos com outra vegetação mais rasteira. Os líquenes resultam da associação de um fungo com uma alga e ou uma bactéria azul esverdeada. Tanto crescem nas superfícies das rochas, como na casca ou folhas de plantas linhosas, no solo, na folhada da floresta ou até sobre musgos. Os líquenes têm um grande interesse como indicadores ambientais, sobretudo da qualidade do ar. A flora liquénica da Serra da Nogueira, por exemplo, os líquenes dos troncos de carvalhos e azinheiras, atestam a qualidade do ar deste espaço natural. Por aqui, assim como estas grandes que estão aqui à beira do rio, a maior parte delas são carvalhos. Neste caso é um quercus, como todos os carvalhos, mas é o Quercus pyrenaica. É uma árvore de folha perene ou caduca? Caduca, claro, não tem folhas nesta altura do ano. E tem aqui umas bolinhas que são os frutos, verdade? Não, então. O que é que são estas bolinhas? Estas bolinhas dos carvalhos são bugalhos, está bem? E correspondem a uma reação da planta a uma infecção por um inseto. Pode ser uma mosca, pode ser uma vespa. O inseto pica a casca, vai introduzir os ovos dentro da casca e a árvore, para se defender, para não deixar os ovos chegarem a zonas mais profundas, vai formar este tecido que envolve o ovo e onde se desenvolve o inseto, está bem? Diferentes espécies podem dar diferentes reações, estão a ver? Há uns que têm assim estes piquinhos, outros são mais lisos, porque há várias espécies de insetos que provocam esta reação nos carvalhos. Se nós abrirmos um destes bugalhos a meio, vamos encontrar ou a larva do inseto, ou o inseto adulto, ou muitas vezes, se tiver um buraquinho, o inseto já saiu.
O fruto das plantas do género Quercus, onde se incluem os carvalhos, a azinheira, em Trás-os-Montes conhecida por carrasco ou sardão, ou o sobreiro chama-se glande. Algo muito diferente e erradamente confundido com o fruto são os bugalhos. Os bugalhos são uma reação dos quercus à postura de ovos de pequenas vespas parasitas sem ferrão da família Cynipidae. Quem abrir um bugalho no final do inverno e início da primavera encontrará no seu interior uma larva ou a ninfa de vespa.